Olá, eu sou Leandro Cardoso Gomes, aluno do curso de Engenharia Elétrica, RGM 3739420, e venho apresentar o trabalho de conclusão de curso com o tema Estudo para Eficientização da Iluminação Pública. Professor orientador, mestre Gabriel Henrique Campos Baião. Bom, essa apresentação ela será realizada de acordo com os tópicos a seguir, que são a justificativa do trabalho, quais são os seus objetivos, a revisão da literatura, estudo de caso, o resultado esperado, conclusão, proposta de trabalho futuro, referência bibliográfica e os agradecimentos. A justificativa. Esse trabalho tem como base criar uma linha de raciocínio para auxiliar pequenas e médias prefeituras a realizar cálculo preliminar para entender se seu parque de iluminação pública pode ser eficientizado, trocando tecnologias obsoletas por tecnologias novas. Conforme visto, algumas prefeituras elas possuem uma estrutura técnica administrativa pequena, que não consegue, de certa forma, ultrapassar as barreiras e realizar esses estudos. Temos também um consumo elevado, tendo em vista a utilização de tecnologias obsoletas e lâmpadas com potências muito altas. Temos também aqui a parte da sociedade, que é a melhoria na percepção de segurança pública, também o tráfego de pedestres e veículos. Toda uma iluminação bem dimensionada, ela promove esse bem-estar. O alto custo com manutenção também é algo bem relevante, e a ideia desse trabalho é criar essa linha de raciocínio desse cálculo para que as prefeituras possam promover a troca aí do seu parque. O objetivo é apresentar os potenciais de eficientização do consumo de energia elétrica, sempre através de ações de eficiência energética, que seria a troca de um sistema obsoleto, ineficiente, por um outro mais eficiente, por um outro com consumo melhor. Isso vai promover a utilização de recursos energéticos de maneira saudável, promove, por consequência, a economia no consumo de energia elétrica e no valor das faturas de energia elétrica, e tem o apelo da conscientização do uso eficiente e seguro da energia elétrica. Revisão da literatura. Para esse trabalho, utilizei diversas frentes, e aqui eu trago a BNT-NBR 5101, que é uma norma que estabelece todos os requisitos para iluminação de via pública. E ela tem como intuito assegurar a segurança dos pedestres e veículos. Lá a gente vai encontrar especificações de instalação da iluminação pública, todas as características que devem ser incorporadas a um projeto, como vias, calçada, tipos de arranjo, distribuição de intensidade de luz. Então, é algo fundamental para esse trabalho. Cito também a portaria da Inmetro. Essa portaria número 20, ela traz uma regulamentação técnica e de qualidade para as luminárias. Então, precisa ser consultado. Quem consulta isso e utiliza essas luminárias aí, tem certeza que são produtos de boa procedência, produtos que são avaliados, enfim. Temos também a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que tem diversas resoluções. E aqui a gente traz bastante a resolução 1000, que ela fala um pouquinho das regras para a prestação de serviço público, e aonde a gente encontra como é classificada uma iluminação pública, como que é feito o faturamento, enfim, tudo que precisa saber a respeito de iluminação pública nessa relação com a distribuidora local vai estar nessa resolução 1000.
Temos também a resolução homologatória 2590, ela traz os tempos a serem considerados para consumo diário da iluminação pública para fim de faturamento, então é algo bem importante. E aqui também o conceito da ótica energética e fotometria, que é um conceito aí do Gilberto Costa, ele publicou no seu livro Iluminação Econômica, e isso deve ser incorporado aí também para os projetistas na hora de executar um projeto de iluminação pública. Temos também a redução no consumo de energia elétrica e emissão de gás carbônico, que foi relatado aí pelo Antunes no seu trabalho de conclusão de curso também, e ele coloca um ponto bem interessante referente à redução de gás carbônico, tendo em vista que o vapor de sódio ele tem metais pesados em sua composição. E também tem um aspecto psicológico. Ele relaciona também a um sistema de iluminação pública bem dimensionado, bem iluminado, com uma melhoria na percepção de segurança. Isso afetando diretamente e positivamente a sociedade. Depois a gente traz o conceito de Smart City, que é o que o Rodrigo Moffica ele traz quando ele escreve a respeito da telegestão e a sua importância. É um tema que ele vem além do aspecto da luminária, ele traz essa inteligência por trás disso, e é bem interessante, é algo que deve ser melhor aproveitado também. E temos o conceito da distribuição da iluminância, que é um trabalho feito por Rodrigo e diversos autores, no qual ele traz esse comparativo com LED e outras tecnologias, de qual que é a distribuição pontual de iluminância, qual que é a percepção disso no olho humano. Então, bem interessante também esse material. O estudo de caso. O projeto, ele teve aí o critério para a escolha da unidade consumidora. Então, foi avaliado algumas instalações. Dessas instalações, identificamos uma que ela possui um acervo de 750 pontos. E esses 750 pontos, eles são de lâmpadas de vapor de sódio com 400 watts, então uma potência bem alta. Isso traz aí uma conta de energia elétrica, obviamente, bem alta, e um consumo também bem alto. Isso chamou atenção, isso foi um ponto de destaque, e também essa unidade consumidora ela está na tipologia iluminação pública, subgrupo tarifário B4, subclasse B4A. Isso são classificações aí que nós consultamos lá na ANEEL, na resolução 1000, e isso é bem importante até para fazer os cálculos, né, de viabilidade desse sistema. Foi utilizado também o cadastro do tipo de lâmpada e suas potências, e esse apanhado de informações ele foi o pontapé para o primeiro ponto, que foi identificar qual que era a unidade que ia ser feito o estudo. Depois disso, foi feito o levantamento de outras informações para se criar um diagnóstico do parque de iluminação pública hoje existente. Então, com base no cadastro, no tipo de lâmpada, na potência, é possível chegar no qual que é o consumo desse sistema atual, qual que é o custo dele atualmente, e entender, com base nessas informações mínimas necessárias para um trabalho, qual seria a etapa seguinte, que é a situação proposta, onde é feito um comparativo com um parque de vapor de sódio de 400 por um parque de LED. Quais seriam as potências necessárias para manter os níveis de iluminância conforme prevê a NBR 5101? Quais são os tipos de arranjo pelo tipo, pela classificação da via? Então, tudo isso foi feito com base nesses levantamentos. Foi também identificado quais seriam a especificação dos equipamentos necessários para fazer essa troca, como, por exemplo, lux e alguns outros
pontos importantes aí de questão energética, e é feita uma relação comparando um com o outro. Temos então uma situação proposta na qual é a troca dos 750 pontos de vapor de sódio por 750 pontos de uma luminária LED de 200 watts, sem nenhum prejuízo quanto à questão de iluminância, de distribuição de intensidade de luz. Na verdade, ele apesar da potência ser praticamente metade, ele ainda tem uma eficiência superior. Para se fazer essa troca, tendo em vista alguns orçamentos que foram consultados, algumas empresas e os seus melhores preços, chegamos aí num valor aproximado de 939 mil para trocar 750 pontos de iluminação. Com isso, se isso, melhor dizendo, for executado, isso vai promover aí uma redução no consumo de energia elétrica de mais de 53%, que seria 58.777 kWh mês. Para chegar nesse cálculo é muito simples, é feito o cálculo de acordo com o tipo, a potência da lâmpada, sua quantidade, e é feito também de acordo com as horas do dia que é estabelecido pela ANEEL, que essa iluminação pública ela vai ficar aí consumindo energia. E esse critério é utilizado para os dois tipos aí de lâmpada. Então a gente encontra essa diferença aí bem significativa de 53%. Com o custo da fatura também é feito o cálculo com a mesma lógica. O tipo, a potência, na verdade a potência, a quantidade versus as horas por dia que ela fica energizada e a tarifa aplicada da distribuidora local. E aí encontramos uma diferença aí de 253 mil ao ano, uma economia de 253 mil ao ano com o novo sistema. A manutenção também é algo que tem grande importância e impacto. Vale lembrar que as lâmpadas do tipo vapor de sódio ela possui uma vida útil bem mais reduzida do que uma de LED, em torno de 20 mil horas. Isso aí é como se fosse quase 5 anos, tendo em vista que ela vai ficar em torno de 11 horas e 26 minutos ligada por dia. Uma de LED ela já fica aí 12 anos, ela tem uma vida útil, melhor dizendo, de 12 anos. Só com base nessa diferença aí, é quase 2,5 vezes. Quase 2,5 vezes aí de horas a mais da LED em relação a vapor de sódio. E evitando-se a troca, essa manutenção, só aí a gente teria em torno de 400 mil reais estimados de economia com manutenção. Compilando todos esses dados, tem uma economia no consumo anual de 705 MWh por ano, uma economia de 253 mil reais com faturas por ano, uma economia de 395 mil reais ao longo do ciclo. Isso dá um payback de 3 anos e 3 meses, é um resultado bem interessante. Isso sem contar com alguns programas de incentivo do próprio governo federal, como a chamada pública, que são grandes portas aí para as prefeituras participarem e conseguirem fazer essa eficientização do parque com dinheiro a fundo perdido. Mas para isso precisa fazer um projeto e essa linha de raciocínio é o ponto de partida para que isso seja possível. Todos esses dados, eles sem prejuízo de uma consulta in loco das informações, isso é de suma importância. Ele traz aí um aspecto e um direcionador bem importante da viabilidade do negócio. A conclusão, podemos entender que essa linha de raciocínio, essa metodologia de cálculo, ela promove as informações necessárias para a gente observar se é viável ou não a troca, e nesse caso específico
que foi feito o cálculo, ele possui uma excelente atratividade para aplicação. E lembrando que além do aspecto econômico e também técnico, a gente tem outros pontos importantes, como o aumento da percepção da população em geral, melhor utilização do espaço noturno, essa sensação de segurança, tanto para pedestres quanto também para veículos. Então é um tema bem importante que traz diversos pontos positivos. Para a proposta de trabalho futuro, existe esse novo nicho que é a utilização de micro e mini geração distribuída, que ele poderia ser um gerador do consumo do consumo dessa energia para esse sistema. Então é algo a ser estudado. E também a utilização do mecanismo de telegestão, que ele traz aí diversos segmentos e oportunidades de tornar um sistema ainda mais eficiente, não só apenas com o uso de tecnologia mais nova, mas também com uma inteligência de utilização desse recurso. A referência bibliográfica ela foi baseada basicamente em resoluções da ANEEL. Foi feito também consulta a trabalhos de TCC e algumas publicações e livros. Temos também a NBR com 5101, que é a norma com procedimento de iluminação pública, e também consulta ao método da portaria 20, que fala lá sobre o aspecto aí das luminárias, né? Temos também artigos que mostram as vantagens de LED referente a outras tecnologias e um trabalho comparativo de sistema de iluminação pública, estado sólido e lâmpada de vapor de sódio em alta pressão. Aproveito para agradecer aí a todos que apoiaram aí nessa caminhada, nesse período de vivência aí acadêmica, e também a todo o corpo docente do Centro Universitário Brás Cubas, que deram todas as condições aí para a entrega do trabalho. Obrigado.